Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro fórum online de cultivo de moluscos. Este evento que é uma promoção do IFMA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus São Luís, Maracanã. Hoje, dia 25 de junho, e amanhã, dia 26 de junho, nós vamos ter 6 palestras no total. São pesquisadores, professores de instituições renomadas aqui no Brasil, somando 6 instituições que nós vamos ter o prazer de receber aqui para esse nosso evento online. Hoje é a nossa primeira transmissão ao vivo aqui pela TV IFMA Maracanã. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer recebê-los aqui e recebê-las também para esse nosso evento. Esse primeiro fórum de cultivo de moluscos também marca uma data muito especial. Faz 10 anos de atuação do Núcleo de Maricultura, que é o NUMAR, nosso querido NUMAR, que tem uma atuação incrível no nosso campus, com pesquisa, com projetos de extensão, recebendo estudantes tanto da graduação quanto do ensino médio. Então, é um núcleo muito produtivo e que sempre nos brinda com pesquisas e projetos muito interessantes. Então, nós estamos também com este evento comemorando os 10 anos do NUMAR. E aí, para esse primeiro momento, eu quero convidar a professora Isabel Cristina da Silva Almeida Funo, que é a criadora desse Núcleo de Maricultura. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo da professora Isabel. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Rômulo. Dá um oi aqui para o pessoal. A gente ainda não está. Olá, já iniciamos. Eu vou falar um pouquinho aqui da professora Isabel para vocês conhecerem um pouco mais, quem ainda não conhece, do currículo e da trajetória dessa pesquisadora do nosso campus Maracanã. A professora Isabel tem graduação em Ciências Aquáticas pela Universidade Federal do Maranhão, tem mestrado e doutorado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela possui curso de aperfeiçoamento em cultivo de moluscos comerciais pela Universidade Católica do Norte, do Chile, e em sistemas produtivos em aquicultura pela Universidade de Concepción, no Chile também. Desde 2009, ela é professora do IFMA Campus São Luís, Maracanã, onde coordena o laboratório NUMAR. E ela atua principalmente nas áreas de malacocultura e etnoconhecimento em comunidades tradicionais. Professora Isabel, muito obrigado por também ser uma das mentoras deste evento. Seja muito bem-vinda. E ela está aqui, não agora para esse momento, fazer palestras ou mediação. Ela vai dar só umas boas-vindas a todos vocês. Boa tarde a todos. Como o Rômulo falou, nós estamos aqui hoje para comemorar 10 anos do nosso Núcleo de Maricultura. Em maio completou 10 anos e a gente tinha planejado fazer um evento pequeno para 40, 60 pessoas, presencial. Aí veio o vírus, né, pandemia, e nós já tínhamos até desistido de fazer alguma coisa. De repente, resolvemos fazer um bate-papo online com vocês, falando sobre o assunto que mais nos agrada, que são os moluscos dentro do grupo. E fizemos uma proposta, lançamos online e nos surpreendemos com o número de pessoas inscritas, né? Em menos de 3 semanas tivemos mais de 900 inscritos, temos representantes de todos os estados do nosso país. Além do Brasil, temos representantes de mais 8 países, e nós ficamos bem surpresos pela procura. Esperamos que vocês aproveitem imensamente as palestras que vão ser ministradas, né, nesses 2 dias. Vamos debater temas importantes sobre algumas espécies de moluscos nativos que apresentam potencial para o desenvolvimento da malacocultura, pensando especialmente também aqui na nossa região Nordeste, Norte, nessas condições peculiares que temos aqui, por exemplo, no estado do Maranhão, a questão das macro-marés, no estado do Pará também. E não posso deixar de agradecer nossos palestrantes, no momento que nós estamos vivendo, todo mundo dedicar um pouquinho do seu tempo para estar aqui com vocês nesses 2 dias, nossos moderadores, os intérpretes de livros que estarão durante todo o evento aqui presente,
e, claro, toda a nossa comissão organizadora, que está aí por trás da realização do evento. Diante disso, só me resta mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, desejando um excelente aproveitamento dos temas que serão debatidos no nosso primeiro fórum online de cultivo de moluscos. Não quero interferir aí no horário da palestra do nosso amigo Jefferson. Vocês vão me encontrar aqui durante o evento, moderando palestra, ministrando palestra, e eu espero que vocês aproveitem todas as palestras, aproveita o momento de discussão, que vai ser um momento muito rico para a nossa área, né? É difícil a gente encontrar um evento para falar especificamente dos moluscos, e a gente conseguiu viabilizar esse online, e bom evento para todos, e a palavra agora está com você, Rômulo. Obrigado, professora Isabel, muito obrigado por esse momento aqui de abertura, de boas-vindas. Eu estou acompanhando aqui os comentários, gente já de todo o Brasil, de Santa Catarina, de Alagoas, de Belém do Pará, da UFMA de Chapadinhas, do Instituto Federal do Ceará, tem gente do Uruguai, olá, bem-vindos, do Uruguai, do México, como estão? Que tal? Bem-vindos. Então, boas-vindas, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro fórum de cultivo de moluscos. Eu vou convidar agora, para fazer a mediação da primeira palestra, o professor Ícaro Gomes Antônio. Cursos pesqueiros e aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu acho que deu uma falhada ao Rômulo. Eu vou aproveitar e eu faço minha apresentação, então acho que esperando que ele não pôde estar voltando. Então, meu nome é Ícaro, eu sou engenheiro de pesca, formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tenho mestrado também pela mesma universidade, em recursos pesqueiros e aquicultura, e fiz doutorado na Universidade de La Coruña, na Espanha, também trabalhando com a parte de moluscos. Toda a minha graduação, mestrado e doutorado, trabalhei na parte de moluscos, então a gente tem aí um tempo de uns 20 anos trabalhando nessa área, que é uma área apaixonante, e hoje a gente vem aqui, então, para a gente servir como mediador, né, dessa palestra, do pesquisador Jefferson, daqui a pouco ele vai entrar. Agradecer também ao convite, né, feito pela comissão organizadora, para a gente estar podendo participar desse evento. Uma área que a gente vê com um potencial gigantesco, né, para todo o Brasil, especialmente aqui para a nossa área aqui da região Nordeste, Norte, na região Maranhão e Pará, né, então a gente tem essa atividade com potencial muito grande para ser desenvolvido aqui, e realmente a gente tem pouca gente trabalhando nessa área, principalmente aqui nessa região. Espero que esse evento sirva para despertar o interesse de novas pessoas, novos pesquisadores, para estarem trabalhando aqui com a parte de cultivo de moluscos, e aqui aproveitemos esses 2 dias de evento para a gente estar trocando informações e servindo assim como um meio para desenvolver a malacocultura no Brasil. Eu gostaria, então, agora de chamar o pesquisador Jefferson. Boa tarde. Vou apresentar o Jefferson. O Jefferson, ele é atualmente pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, né? Ele é formado em oceanologia e com mestrado também em oceanografia biológica, ambos pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, e tem doutorado em aquicultura na Universidade Federal de Santa Catarina, com foco já na parte de moluscos, né? Sempre trabalhou nas suas áreas temáticas de biologia pesqueira e aquicultura. A gente vai ter a apresentação do Jefferson aí em torno de 40 minutos de apresentação, e após esse período de apresentação do Jefferson, a gente vai estar
recompilando algumas perguntas, né? Vão ter várias perguntas, não vou poder estar fazendo todas ao final para o Jefferson, mas eu vou estar aqui junto com a comissão organizadora, recompilando as perguntas, separando as perguntas que sejam similares, e ao final a gente vai ter um tempo aí de uns 20 minutos para estar discutindo a temática. Então, Jefferson, boa palestra, bem-vindo, e vamos dar seguimento ao evento. Obrigado, Ícaro. Queria agradecer também à comissão organizadora pelo convite, né? Agradecer pela apresentação que você fez, então. Agradeço já de antemão ao Oséias, que está fazendo a tradução em Libras, né? Então, começando com a apresentação, eu vou falar um pouco sobre o ciclo reprodutivo e os métodos de obtenção de sementes pela assinatura pastoral brasileira. Bom, nessa palestra eu vou abordar alguns aspectos da produção de ostras no Brasil e falar daí sobre o ciclo reprodutivo da espécie e os métodos de obtenção de sementes. E, falando em produção, a primeira coisa que me vem é uma pergunta, né? Por que 90% da produção nacional de ostras cultivadas está concentrada em menos de 8% da nossa costa em Santa Catarina? E parte dessa resposta, pela produção que eles têm, vem primeiro da participação muito forte do produtor local. Lá eles são chamados de manezinhos, são pessoas geralmente de origem açoriana, e eles têm um vínculo muito grande com a pesca, com o mar, e a interação desse pessoal com a atividade é destacado por todos os segmentos da cadeia. Tem um papel muito importante da Universidade Federal de Santa Catarina, principalmente com o Laboratório de Moluscos Marinhos, a Universidade do Vale do Itajaí, que é uma universidade privada, mas tem um trabalho não só de ensino, mas de pesquisa e extensão muito forte, e o órgão de Agricultura e Pecuária Estadual, que é a IPAGRE. Então, junto, eles conseguem fazer um trabalho fantástico, e esse cultivo de ostras está vinculado ao cultivo de Cassostreia gigas, que tem um cultivo restrito a águas mais frias, e temperaturas mais altas, eles comprometem tanto a taxa de crescimento quanto a sobrevivência. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento da atividade em Santa Catarina, a Universidade Federal do Paraná promoveu uma live intitulada A História do Cultivo de Moluscos no Brasil, e eles convidaram o professor Manzoni da Univale, que está desde o início do desenvolvimento da atividade, e é um link muito interessante, né? Só procurar no YouTube, está disponível. Tem um relato muito interessante de como começou tudo que eles fizeram para chegar onde eles estão. E eu destaco um comentário do professor Manzoni, que foi o relato sobre como os produtores de Santa Catarina eles passaram a aderir à ideia, né? A adesão dos produtores a partir do momento que eles viram os resultados das pesquisas com gigas. Então, o crescimento da espécie, o resultado, o crescimento rápido, a qualidade do produto, a partir desse momento que eles viram, eles começaram a entrar na atividade. E aí a gente vem para as outras regiões, né, onde a gente tem águas tropicais, nas regiões norte e nordeste, que você não pode cultivar gigas, e o crescimento da ostreicultura brasileira, então, depende, nessas regiões, de você determinar qual espécie nativa tem um potencial zootécnico adequado para o cultivo. E durante muito tempo se dizia que ostra nativa não cresce, e se existia uma ou mais espécies, foi inclusive um longo caminho até se confirmar que tinham 2 espécies do gênero Cassostreia na costa brasileira. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Eliezer Rios no Museu Oceanográfico e a professora Yara Calvo. Fui curador da coleção do Museu Oceanográfico durante 4 anos, e nessa época a gente já recebia vários lotes para confirmação da existência de 2 espécies, né? E devido à plasticidade dessas espécies, tinha diferenças tão grandes entre indivíduos do mesmo lote que entre lotes que eram ditos de espécies diferentes. Então, sempre era sugerido pelo professor Rios a realização de estudos genéticos. Então, só no início desse século que foram então desenvolvidos estudos, que foram usados marcadores nucleares e mitocondriais, e foram constatadas então a presença de 2 espécies de ostras nativas do gênero Cassostreia na costa brasileira. Rhizophyra, e na época, quando foi feito o primeiro trabalho, foi chamada de brasiliana e posteriormente foi chamada daí de Gaza ou Gazar, né? Então, você vê, é recente, né? Até o início do século a gente discutia, 20 anos atrás, quantas espécies do gênero a gente tinha na costa brasileira. E até hoje a gente tem uma discussão sobre o nome da espécie e quem foi o descritor dessa espécie, né? Então, essa discussão ocorre, eu pessoalmente acredito que a gente vai ter um fim para ela, né, quando a gente tiver a realização de um estudo baseado tanto na morfologia
quanto na genética dos espécies que forem analisados. Mas, dentro desse contexto de cultivo, o mais importante para o desenvolvimento dos cultivos é essa possibilidade de separar as espécies, já que tanto Gazara e Rhizophila têm um desempenho zootécnico muito diferente, e a Gazara ela tem um desempenho zootécnico bem superior. Só para exemplificar rapidamente, né, quando a gente pega o cultivo de outras espécies no mundo, a gente pega, então, a Cassostreia gigas em Santa Catarina, ela tem um crescimento fantástico. Entre 8 a 12 meses, ela já está com 7 a 12 centímetros, né, 70 a 120 milímetros. Mas quando você pega a mesma espécie na Irlanda, na Inglaterra e no Canadá, o crescimento é bem abaixo. Então, em um ano, elas não chegam a atingir 50 milímetros. E a Cassostreia virgínica, que nos Estados Unidos é a principal espécie cultivada, a variedade selvagem dela leva até 36 meses para chegar no tamanho comercial. E a gente já vê que Gazara cultivada daí em Santa Catarina, você observa que em 8 a 11 meses ela já tem um desempenho semelhante ou até superior. Sendo que se a gente for observar em relação à virgínica nos Estados Unidos, ela leva 36 meses para chegar ao tamanho comercial, a gente já consegue aqui em 8, 11 meses, e a linhagem deles, que é melhorada geneticamente, aí essa sim, eles conseguem em 18 meses chegar a um tamanho comercial. Então, isso é importante, a gente vê tanto o potencial dessa espécie que ela já começa a ser cultivada na própria terra de Cassostreia gigas, aqui em Santa Catarina, onde ela atinge um preço maior do que a própria ostra. Então, ela é vendida como ostra nativa ou ostra manezinho. E a grande importância é que a gente elimina aquele paradigma de que ostra nativa não cresce. Então, hoje a gente sabe que Rhizophila cresce menos e que Gazara tem um desempenho bom para cultivo. Então, a gente já mata a charada de qual espécie a gente deve cultivar. Bom, o passo seguinte é você ter uma produção de semente em quantidade e qualidade suficiente para você poder subsidiar o crescimento dos cultivos. Então, aqui na região Nordeste, agora nesse ciclo 2019-2020, a gente tem uma grande dificuldade nos projetos que têm andamento e até uma escassez de semente. Alguns cultivos não foram implantados. E para a gente conseguir, então, ter essas sementes, a gente precisa, no primeiro passo, compreender o ciclo reprodutivo da espécie. É importante tanto para você conhecer o período de obtenção de semente no ambiente natural, quanto para você fazer a seleção dos reprodutores para fazer a reprodução induzida no laboratório. Então, no geral, ostras do gênero Cassostreia, elas são ovíparas ou não incubatórias, e elas liberam os produtos sexuais delas, os óvulos, os espermatozoides, diretamente na coluna d'água, onde você tem daí, então, a fecundação e o desenvolvimento larval. Eles têm os sexos separados, e eles ocorrem na natureza, geralmente em proporções semelhantes nas populações naturais. E você não consegue fazer uma diferenciação entre os sexos, a não ser com análises microscópicas ou até histológicas. E não só para a Cassostreia, mas, no geral, a reprodução desses moluscos bivalves é controlada por fatores externos, como alimentos, salinidade, temperatura, intensidade de luz, profundidade, e também pelos fatores internos que vão estar relacionados à própria genética dos indivíduos. Então, no exemplo da espécie que a gente está tratando, o que a gente observa de desenvolvimento para fêmeas aqui, falar um pouquinho da gametogênese, da pré-desova, a desova e o repouso, né? Então, as ostras, elas não têm gônadas. Elas desenvolvem um tecido gonático a partir do tecido conjuntivo. Então, geralmente é nessa porção. E você tem uma fase que inicia com a gametogênese, a produção de ócitos para as fêmeas, dentro desses folículos, num estágio de pré-desova, que pode ser inicial ou avançado. Nessa foto, uma pré-desova avançada, você vê esses folículos bem cheios. Na desova, esses folículos começam a ser liberados, então a gente tem uma desova inicial, e depois de terminada a desova, você tem uma reabsorção dos folículos e o animal entra num período de repouso. Para os machos acontece a mesma coisa, só que a gente passa daí nessas fases pela produção não de ócitos, mas de espermatozoides. Então, são desenvolvidos os espermatozoides, ficam esses folículos cheios, são esvaziados aos poucos, e depois entra num período de repouso. Essas fases, elas são bem nítidas quando você está trabalhando em águas que tem uma diferença significativa de temperatura na água entre inverno e verão. Tá? Então, mas quando você trabalha em águas tropicais, a gente observa já
uma complexidade maior para até você poder determinar em que estágio do ciclo reprodutivo esse animal se encontra. Então, essa aqui é uma ostra cultivada no estado do Maranhão, onde você observa aí nessas setinhas, onde tem o óleo, são os ócitos em desenvolvimento. Então, você tem uma fase de gametogênese, ao mesmo tempo em que você observa aí uma fase de pré-desova, que está com um PS aí, circulado, né? Então, esses folículos cheios, e ali onde você tem um DA, você já tem uma desova avançada em outra parte da ostra. Então, esse é um padrão, né? A estratégia reprodutiva de moluscos bivalves, você tem uma ocorrência de desova ao longo de todo o ano em clima tropical, e você vai ter desovas sincronizadas seguidas de um repouso em regiões com clima temperado. Esses dois gráficos mostram bem isso, né? Foram o mesmo lote de sementes cultivadas aí no estado do Maranhão e no estado de Santa Catarina, onde foi feito um povoamento no mês de junho, e no mês de julho foi feita já a primeira amostra, né, a primeira coleta, e no Maranhão você já tinha uma grande porcentagem dos indivíduos em estágio de gametogênese, né, aí no gráfico aparecendo com esses riscos. A partir do mês de agosto você já começou a observar indivíduos em estágio de pré-desova. A desova já começou em outubro, e a partir de outubro até julho do ano seguinte, quando foram feitas as amostragens, você vê que a desova ela não acaba. E pouquíssimos exemplares em estágio de repouso, que estão representados aí nos gráficos por esse branco com alguns pontinhos. Tá? Já em Santa Catarina, esse povoamento feito em junho, as águas já esfriando, né? Em julho, águas frias, em agosto, você tem poucos animais entrando no estágio de gametogênese, esse estágio aumentando daí em setembro, quando as águas já começam a aquecer. Em outubro, com as águas mais quentes, você já observa indivíduos em pré-desova, e a partir de novembro você vê daí esses que estão em preto, né, a desova. Então, a desova ela ocorre, à medida que ela ocorre, você já começa a observar animais no estágio de repouso. Né? E você vai tendo daí um balanço entre esses animais que já desovaram e entram no estado de repouso. A gente teve um novo pico nesse estudo no mês de março, e depois eles vão entrando em repouso até que a grande maioria entra no estado de repouso e fica assim até as águas aquecerem novamente em setembro, outubro do ano seguinte, do ciclo seguinte de produção. E esses períodos eles refletem então diretamente no recrutamento. Né? A gente tem esse trabalho aí, foi publicado pela professora Isabel, em que eles, no trabalho, a equipe identificou, então, que o recrutamento ocorreu durante todo o ano, então, sugerindo uma reprodução mensal, mas você tem uma relação maior coleta de sementes de acordo com a salinidade, que vai estar associada também com a pluviosidade. Então, esse é um parâmetro que a gente observa daí, dos estudos que a gente tem com análise histológica e identificação genética da espécie. A gente vê que nas baixas latitudes, Pará e no Maranhão, a gente tem um ciclo intermitente, desova ao longo de todo o ano, e raros indivíduos em estágio de repouso. Isso ocorre também no estudo realizado no Paraná, em que teve um ciclo intermitente, uma desova com picos nos meses de verão, mas também ocorrendo ao longo do ano, mas a taxa de indivíduos de repouso ela é muito mais representativa do que a gente observa aí nessas latitudes mais baixas. E já um pouco abaixo, aí nas latitudes em Santa Catarina, a gente já observa nos estudos uma desova associada diretamente à elevação da temperatura no final da primavera e durante o verão, e um repouso bem marcado durante os meses mais frios, onde você não observa sequer estágio de gametogênese. Bom, e aí a gente entendendo o ciclo reprodutivo, a gente pode passar, então, para a obtenção de formas jovens no cultivo de ostra. E aí é importante diferenciar dois tipos de cultivo. A gente tem aquele cultivo parcial, que é predominante na região Nordeste, onde é feita a coleta de indivíduos adultos de pequeno porte. Então, a espécie ela começa já a desovar com 2 centímetros, ela já está ou em estágio de gametogênese, ou em estágio de pré-desova, já não é mais uma semente, já é um indivíduo adulto. E esses indivíduos são coletados no ambiente natural e transferidos para estruturas de engorda. Ou a gente tem o cultivo integral, em que as osas são cultivadas desde a fase que a gente chama de sementes, e elas são obtidas ou com coletores artificiais que a gente coloca no ambiente natural, ou então elas podem ser adquiridas em laboratórios de produção de sementes. Bom, então com isso você fazer uma coleta de ostras maiores que 20 milímetros não é exatamente coletas de semente, você pode estar coletando já adultos,
E a prática ela pode gerar tanto impacto no estoque pesqueiro, a partir do momento que você tira esses animais que estariam reproduzindo e formando a população dele, e você também pode gerar impacto para a ostreicultura. Então, essa foto aqui é um lote de laboratório, elas são todas do mesmo lote, e você observa que você tem ostras com crescimento, têm a mesma idade, mas elas têm tamanhos diferentes. Isso acontece nas ostras produzidas em laboratório, isso acontece nas ostras no ambiente natural, e não só com ostras, mas com várias espécies. Né? Tem indivíduos que atingem um tamanho menor e outros que atingem um tamanho maior. E a grande questão que a gente tem, quando você vai fazer um cultivo baseado na coleta de indivíduos no ambiente, você nunca vai saber se você está coletando um indivíduo que ele vai permanecer pequeno, então, assim, ele não é pequeno porque ele é um organismo jovem, ele é pequeno porque ele é um indivíduo que ele não vai crescer. Ou você pode estar coletando um indivíduo que realmente vai atingir um tamanho comercial. Então, o ideal é que você não faça esse cultivo parcial baseado na coleta já de indivíduos fixados, e sim utilize coletores de sementes, ou então você utilize realmente sementes de laboratório. Então, coletores artificiais no ambiente natural. A utilização desses coletores com garrafa PET é a forma predominante que tem na costa brasileira. Né? Também tem outros trabalhos que utilizaram estruturas de PVC, canos, cimento. Tem vários trabalhos sendo desenvolvidos, mas o principal tipo de coletor que a gente tem é esse, feito com garrafa PET. Em outros países também é feito a coleta, você já tem tantos modelos artesanais, tem alguns países que utilizam aquele antigo modelo do colar de conchas ainda, como você tem já coletores produzidos industrialmente e com até processos mecanizados para retirada das sementes. Funciona você fazer a coleta no ambiente natural ou você precisa fazer a produção em laboratório? A gente tem um exemplo da Coreia do Sul, né? A espécie de ostra mais cultivada é gigas. A produção de ostras subiu de cerca de 40 mil toneladas na década de 70 para 210 mil no início do século, e eles adotam um sistema de obtenção de sementes através de coletores artificiais. Então, eles sabem lá que a desova ocorre no final de junho, quando a temperatura da água fica ali entre 20 e 25 graus Celsius. O assentamento ocorre entre 10 a 15 dias depois, quando eles conseguem coletar essas sementes. Né? Então, essa coleta de sementes ela dura desde a segunda quinzena de junho até o início de agosto. Eles já coletam um pouco de indivíduos em setembro. E, atualmente, o país é o segundo maior produtor mundial de ostras, está atrás apenas da China, e eles produzem cerca de 260 mil toneladas por ano. E existe um sistema de monitoramento, um programa que monitora a ocorrência dessas larvas das larvas das ostras no ambiente, para avisar os produtores sobre o período de instalação dos coletores. Então, você pode profissionalizar. Tem algumas fotos fantásticas sobre esse ciclo da Coreia, né, na Bloomberg, inclusive, se vocês procurarem, tem alguma coisa interessante ali. Eu não usei as fotos pela questão de direitos autorais, mas vale a pena dar uma olhada. Então, é um processo baseado na coleta de sementes no ambiente natural, mas abastece uma indústria que ela é mais forte até do que a de Santa Catarina, que tem essa oferta de sementes de laboratório. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo, então, do Pará, que utiliza esse sistema de coletores, né, para depois do cultivo ali, e você tem uma produção ali, de acordo com os dados do IBGE, a produção de ostras vem crescendo de forma significativa nos últimos anos, e eu não vou entrar muito em detalhes, porque mais tarde a gente tem hoje a palestra do professor Dioniso, às 19 horas, quem tiver a oportunidade de assistir vai ver um pouquinho mais sobre a produção no Pará e ver que realmente funciona esse tipo de cultivo. E um exemplo que a gente tem um experimento em parceria com a comunidade do Torto, a Associação dos Moradores do Torto, no município de Araioses, no Maranhão, onde também é feita essa coleta de sementes, depois são transferidos para a caixa, posteriormente para travesseiros, e a gente tem tido resultados significativos. Né? Então, eles conseguem fazer, além da coleta de sementes nos coletores, às vezes só as ostras que eles retiram no manejo da produção deles já é suficiente para fazer o povoamento para o ciclo seguinte. Então, sim, é viável você fazer. Tem várias vantagens, como, por exemplo, o baixo custo. A gente tem algumas desvantagens desse método, como você fazer uma captação de sementes que não são a espécie-alvo. Então, tem essa foto da professora Isabel, uma foto muito bonita, de um projeto que a gente tem em parceria entre várias instituições, e você vê uma grande variedade de espécies coletadas nos coletores, que o objetivo era avaliar
essa coleta de gazar. Em alguns lugares que foi feito estudo também, você tem o estudo do Turek em Santa Catarina e do Montanini Neto no Paraná, em que o alvo deles era gazar, que a gente tem circulado aí, mas não foi, em nenhum dos casos, a porcentagem maior de ostras coletadas. Um problema que ocorre nesses casos é que você não consegue identificar a semente de qual espécie é, a não ser com análise genética. Então, você começa a cultivar esses indivíduos e você passa algum tempo, às vezes até meses, até poder identificar que ela não é especial que você está trabalhando. E aí a gente parte para outra opção que a gente tem, que é a produção de sementes em laboratório. Desculpa. Então, essa opção você requer um maior investimento, uma mão de obra qualificada, e você vai ter maiores gastos, tanto com a operação quanto com a manutenção dessas estruturas e dessa mão de obra qualificada. Mas ela é justificada quando a captação natural é difícil ou ela é insuficiente, ou quando a espécie é exótica, então você não pode fazer coleta no ambiente natural, ou quando ela tem um valor de mercado elevado. Segundo a FAO, aqui na América Latina, a gente possui um elevado potencial de crescimento na produção de moluscos bivalves, acima do que a gente já produz, né? E ele é limitado pelo baixo número de laboratórios de produção de semente e a necessidade de domesticação de espécies nativas. E quando a gente avalia a distribuição de laboratórios de produção de formas jovens no Brasil, a gente vê que o panorama é bem esse, né? O panorama descrito para a FAO para a América Latina, nós somos bem representativos. Então, a gente tem aí um mapa onde a gente tem os laboratórios de produção de pós-larvas de camarão e de alevinos de peixe, ou peixe-camarão, e você vê uma quantidade razoável de laboratórios, né? Em alguns casos, como os de pós-larva de camarão, tem uma concentração maior na região Nordeste, e a gente tinha em 2019, 2018, 2019, não recordo direito agora, 39 laboratórios em produção de pós-larvas de camarão. Quando a gente passa para o outro mapa que a gente tem aqui, de produção de sementes de moluscos bivalves, a gente tem o Laboratório da Primar, que é uma iniciativa privada no Rio Grande do Norte, um laboratório que conseguiu montar uma estrutura muito interessante, tem uma equipe técnica muito boa, mas que tem dificuldades em conseguir, às vezes, fazer uma produção de um ciclo pelo alto custo de produção e, às vezes, pelo custo de venda e, às vezes, até pela baixa demanda de produtores pelas sementes. A gente tem também outra iniciativa privada, que é a Blue Water Aquaculture, que fica em Florianópolis. Eles produzem sementes de gigas, e é exclusivo de gigas, já para um mercado estabelecido. E a gente tem outros dois, que é o The Big, que fica no Rio de Janeiro. Eles produzem exclusivamente sementes de vieira, abastecem toda aquela região de Ilha Grande. E o Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, que produz comercialmente vieiras, produz mexilhão perna-perna, Cassostreia gigas, Cassostreia gazá, e ainda trabalha com outras espécies daí em estudos. E destaca-se que esses dois laboratórios, daí, de moluscos marinhos e o de Ilha Grande, eles têm aporte de recurso federal. Então, seja patrocinado, como no caso do Dead Big, que eles têm patrocínio que tinham da Petrobras, agora são da Eletrobras, e o da universidade, que recebe recursos direto do Ministério da Educação, é importante para você poder manter. E quando a gente fala em manutenção de laboratórios, utilizando recursos públicos, às vezes as pessoas não acham a ideia muito interessante, mas se você pegar os maiores produtores mundiais e os maiores produtores de cada continente, o governo teve uma participação muito forte no salmão do Chile, por exemplo, na Noruega, na própria China. Então, é muito importante você ter essa participação do Estado até que a cadeia produtiva consiga se desenvolver o suficiente para que a iniciativa privada possa passar a fazer essa produção. Mas lembrando que mesmo nesses casos, dificilmente você vai ter uma estrutura e uma equipe que consiga produzir sementes de outras espécies e avaliar espécies potenciais que a gente tem para ter essa diversificação e essa domesticação de espécies nativas que a própria FAO prega, que deve ser feito tanto na América Latina quanto na África. Então, o melhor exemplo que a gente tem de laboratório de produção de sementes de moluscos bivalves aqui no Brasil é o Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem setores independentes de produção de microalga, condicionamento e maturação de reprodutores,
da reprodução direto, daí da desova e fecundação, larvicultura, no setor de assentamento, tem um apoio técnico fantástico e também tem a parte de bioensaios, físico-química, microscopia, e o pessoal ainda faz a operação e manutenção, suprimento de água, área e energia, tem uma equipe grande, então você, além de necessitar uma estrutura relativamente robusta, você precisa também de mão de obra qualificada para operar. E como funciona, então, quando você vai para a reprodução em laboratório? No caso do Laboratório de Moluscos da Universidade de Santa Catarina, eles têm daí manter uma estrutura de cultivo em Espinhel e no Sambaqui, em Florianópolis, mas você pode também manter essa estrutura em Manguezal ou até mesmo no ambiente natural, você fazer a coleta daí dos reprodutores para levar em laboratório, você vai fazendo um monitoramento para avaliar o estado de maturação e depois você leva esses reprodutores então para o laboratório. No laboratório você vai necessitar daí, então, da parte do setor de produção de microalgas, aqui no caso da Laboratório de Moluscos Marinhos, eles vão desde os sepários, sacos e tubos, cultivo massivo, ao sistema semicontínuo e ao sistema contínuo. Eles possuem lá também uma sala de condicionamento e maturação, uma sala fria onde a temperatura é mantida a 15 graus Celsius, e ali você leva os reprodutores e você consegue impedir que eles façam aquele processo de gametogênese e pós-desova. Então, você mantém os indivíduos ali a baixa temperatura e você pode selecionar daí os reprodutores, onde você leva para uma sala de maturação, onde você vai aquecendo a água aos poucos, e aí você consegue fazer com que a ostra desenvolva o tecido gonádico à medida em que você pretende fazer as desovas. Você pode manter esses animais na sala fria e retirando à medida que você vai escalonando a sua produção. Tá? Então, eles sozinhos com gigas. E o método de desova para gigas, você faz, então, uma identificação e avaliação da qualidade do gameta desses reprodutores que saem da sala de maturação, uma seleção daí parental, é feita uma raspagem do tecido gonádico com um gilete, um método chamado de strip, e isso permite que você separe os indivíduos e faça daí um cruzamento entre diferentes lotes e diferentes famílias. Para as ostras nativas, esse método não se mostrou muito eficiente ainda, então tem se trabalhado lá com a desova em massa em tanques de larvicultura. Então, os animais são levados do campo para o laboratório, é feita uma limpeza dos animais, são dados estímulos através de choques térmicos de temperatura, mais exposição ao ar. Esses indivíduos, então, são acondicionados em lanternas e colocados dentro dos tanques de larvicultura. É feito também esse processo de seleção e avaliação dos reprodutores, é feito o strip de alguns animais do lote, e esse produto sexual é jogado dentro da água para estimular daí a liberação de gameta pelos animais que são colocados ainda vivos lá dentro. Bom, tanto no sistema, no método de strip, quanto no método de desova em massa, você espera que ali a partir de 1 hora depois da fecundação, da fertilização, você tenha uma fecundação e ocorram as divisões meióticas. Em 12 horas, espera-se obter uma larva tocófora, e em 24 horas, uma larva vélide, também chamada de larva D. Então, quando tudo dá certo, essa sequência que a gente obtém. Então, 24 horas depois da fecundação, que é feito no processo de strip através da mistura dos gametas no balde, e depois a colocação nos tanques, ou até nos próprios baldes, se você estiver fazendo em escala experimental, você faz uma avaliação de como são as suas larvas D e transporta daí para o sistema, pode ser um sistema estático, onde você faz uma troca de água a cada 24 horas ou a cada 48 horas, ou você pode manter também um sistema contínuo de recirculação. O manejo é feito geralmente a cada 48 horas, onde você avalia as condições dos animais e você observa daí as larvas em microscópio. Você pode fazer a contagem e a medição. Daí você utiliza câmeras de Sidwick rápida para fazer o microscópio. E o desenvolvimento, quando a gente tem sucesso, o desenvolvimento normal que a gente tem é de ovócito até, depois que ele é fertilizado, ele deixa esse ovócito, passa a ser um ovócito, até ele se tornar uma larva D em cerca de 24 horas. Ele fica daí nessa fase de larva Veliger, larva D, de 1 a 6 dias, quando ele passa por uma metamorfose e produz o umbo, e passa assim então uma larva Veliger umbonada. Ela mantém essa fase entre 7 a 14 dias, quando os indivíduos começam a apresentar daí um pé.
né, é chamada de larva pé de Veliger. Esse pé, quando você tem uma grande quantidade de organismos no seu monitoramento, você vê que tem essa espécie de pé, né, na foto de baixo aí, eles procuram daí assentar, né, quando ele começa a procurar uma superfície para assentamento, né, isso leva de 14 a 24 dias, e aí você pode passar para a fase de assentamento. Então, no LMM costuma-se deixar essas larvas na geladeira com epinefrina, depois são transportados por cilindros com telas e ficam lá nessa fase de pré-semente. O crescimento de sementes, então, ele pode ficar tanto no sistema estático quanto no sistema contínuo. Espera-se que elas atinjam até 3 milímetros, quando são, então, transportadas para o mar, ou para caixas, ou para lanternas berçários, e permanecem daí, e vão sendo manejadas durante um ciclo normal de produção. É um método que funciona muito bem, né? Não é à toa que eles produzem mais de 90% das ostras cultivadas no Brasil, e é um sistema que funciona muito bem também. Tá? Eu coloquei não os autores, mas no caso a capa do livro. Esse é um livro muito interessante e é possível fazer o download gratuito dele. Ele é em fonte aberta, né? Então vale a pena ter na biblioteca do computador. E eles colocam que a China, que é o maior produtor mundial de moluscos, a tecnologia de reprodução seletiva e a formação de plantéis é a base da produção de bivalves em larga escala que eles têm na China, né? O país passou a investir na reprodução artificial de moluscos a partir da década de 1950 e já adotou o sistema de produção em laboratórios fechados a partir da década de 1970. Né? E quando a gente vê a publicação, eles descrevem que várias espécies são cultivadas, né? Tem uma variedade considerável de espécies, e avaliando com a quantidade de espécies que o laboratório de Santa Catarina consegue trabalhar, você vê que realmente a existência de uma estrutura laboratorial de campo adequada permite essa diversificação. Ou seja, se você já tem uma equipe formada que trabalha com a parte de larvicultura, com a parte de microalgas, com o setor de condicionamento, você tem todo um processo rodando, né, uma máquina funcionando perfeitamente, e tem todos os setores funcionando. Se você vai pegar um pessoal, uma pequena equipe, ou às vezes até mesmo um aluno de pós-graduação, até o trabalho de conclusão de curso, e trabalhar com alguma outra espécie, começar a fazer uma avaliação, é mais viável. Você já tem toda uma estrutura montada, você vai direcionar apenas a sala de ensaios que vai ser ocupada. E tem uma palestra amanhã do Dr. Carlos Henrique Gomes, quem puder assistir também, ele vai falar sobre o potencial das espécies para serem cultivadas, né? E acredito que ele deva mostrar isso, né? Ele tem uma variedade grande de espécies que eles trabalham, quando se compara com as outras equipes que a gente tem pelo Brasil. E voltando àquele gráfico que eu tinha mostrado antes do crescimento de Gazar, né, a gente vê que do trabalho publicado em 2013 para um trabalho publicado em 2017, a gente já tem uma diminuição ou no número de meses necessários para se atingir um tamanho, ou tanto no número de meses quanto um tamanho maior. E eu acredito que isso seja já vinculado a um processo de domesticação, porque é o mesmo plantel, né? Então você começa a cultivar essa ostra, o reprodutor é mantido na estrutura de cultivo, você reproduz daqueles indivíduos que estão um crescimento melhor, você vai, então, aos poucos domesticando. Então, essa é uma grande vantagem de você ter uma estrutura laboratorial também. E existem vários outros aspectos que a gente deve pensar quando a gente vai trabalhar com o desenvolvimento da ostreicultura em águas tropicais brasileiras, mas eram basicamente esses que eu queria abordar nessa palestra. Antes de encerrar, eu queria dizer que esses aspectos que eu apresentei, tanto de produção de sementes, obtenção de sementes e outros também de cultivo, a gente tem trabalhado neles, né? A gente tem uma rede formada bem grande, né? São 3 projetos, a gente tem o Ostrani, o Aptec e recentemente o Aquavit, em que a gente junta várias universidades, tanto no Brasil, agora a gente tem parceiros fora também, e agradecer esses parceiros e também dizer que dentro desses projetos a gente lançou agora um diagnóstico de instituições e as ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e eu queria fazer um convite para os profissionais do Brasil que trabalham com essa área de moluscos bivalves, que ou deem uma busca daí nesse título, né, Estudo da Embrapa busca mapear pesquisas com moluscos bivalves, que daí já tem acesso ao link, ou então copiem esse link, se puderem. É um diagnóstico que dura 5 minutos, e a nossa ideia é poder
aumentar o número de instituições ou pessoas de cada instituição que estão naquele slide anterior, para que a gente venha trabalhar melhor esse grupo de pesquisas que a gente está tentando formar com moluscos bivalves no Brasil. Como disse um amigo meu numa última reunião que a gente teve, né, somos poucos, devemos nos unir daí para que a gente possa fazer mais com o que nós temos. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço pela atenção e estou à disposição para as perguntas. Ok, Jefferson, gostaria inicialmente de parabenizar a sua palestra, né? O Jefferson abordou aí desde a parte de identificação de estágios gonadais, recrutamento de sementes, produção de sementes em laboratório. Eu sei que o tema para quem trabalha com molusco, é gigantesco, apaixonante também, então tivemos várias perguntas aqui, Jefferson, eu tive que dar um filtro e vou tentar fazer umas por bloco sobre a matemática parecida, tá? Na primeira temática que eu vou colocar seria a parte de coletores. A gente teve as perguntas do Augusto Ferreira, do Levi Sobreira e do Davi Borovitz. Tem as temáticas parecidas. A primeira pergunta foi: qual seria a melhor região para alocar os coletores de sementes? Dentro do estuário, se teria as diferenças na região sul e nordeste. Eu tomo uma nota, porque a segunda, que seria aqui, se essas coletas contínuas de sementes poderiam gerar impactos irremediáveis, né, no recrutamento da espécie. E uma terceira pergunta que tem a ver também com a parte de obtenção de sementes é qual o manejo em áreas, né, o manejo dos coletores em áreas que a gente tem uma grande quantidade de poliquetas. E aproveitando só uma que faz parte também aqui, seria da Leandra Laia, por que o termo sementes? Ela queria saber. Faz parte da temática, então. Tá certo. Bom, essas perguntas, na verdade, são perguntas que quem trabalha com a pesquisa também acaba se fazendo, né? A última não, a última é fácil, né? Por que o termo sementes? Nós herdamos na pecuária vários termos da agricultura, né? Então, agricultura, então vários termos que a gente tem, tanto na aquicultura quanto na pecuária, eles vêm da agricultura. Então, na agricultura é usado sementes, e esse termo foi transferido daí para moluscos bivalves e é utilizado no mundo inteiro, né? Tanto em inglês vai encontrar também seeds ou spets, mas é o termo que é utilizado. Bom, em relação à melhor região para colocação de coletores e em termos de diferença na região sul e nordeste, na verdade, a gente tem uma diferença tão grande, às vezes no próprio estado e às vezes no próprio estuário, para onde colocar esses coletores, que é uma pergunta praticamente impossível de responder, tá? Porque a gente observa, por exemplo, no estuário do delta do Rio Parnaíba, a gente tem áreas ali onde os coletores eles pegam 70% a gente vai ter, são cracas, a gente tem poliqueta, uma quantidade pequena de ostras. A uma distância de 3 quilômetros no rio, a gente já pega praticamente só ostras. Tem épocas em que a gente pega mais incrustação do que ostra, né? Então, isso acaba vindo pela prática, né? No estado do Pará, eles têm regiões distintas para a colocação dos coletores e para o cultivo dessas ostras. E, pelo que eu andei lendo da Coreia nesses últimos dias, eles também têm isso. Então, eles têm uma parte muito grande de coletores de semente numa região e o cultivo é feito em outras. Eles transferem direto essas cordas. E o que a gente precisa, na verdade, são estudos que possam definir isso dentro de cada estuário, dentro não só de cada estado, mas até dentro do estuário, qual região. E muitas vezes, quando a gente conversa com os colegas, e a gente faz isso também, né? A gente acaba fazendo, quando a gente vai começar a fazer o trabalho, a gente coloca os coletores numa região para testar, na região que a gente considera que é a mais adequada. Às vezes ela é, às vezes ela não é, né? Então, a gente acaba indo num pouco de achismo até que você consiga encontrar, né? Então, falta, às vezes, acho que recurso para a gente poder fazer um mapeamento, um escaneamento completo dos estuários, e, às vezes, também uma parceria com trabalhos em rede. Às vezes, a gente tem ali um trabalho de um laboratório de plâncton que está coletando larvas D durante um período, e a gente não tem esse contato com eles, né? Então, eles têm uma região com uma grande quantidade de larvas D, mas os laboratórios, às vezes, não se conversam. Então, o principal que eu vejo
é o estabelecimento de uma rede robusta mesmo, em que a gente tenha daí, como fazem na Coreia. Imagina, você tem um programa de monitoramento de larva D, e você fala para os produtores, olha, você tem larva D em tal região. E aí sim são colocados esses coletores. O estado do Pará, o pessoal já descobriu, né? Aonde tem sementes e aonde é o ideal para cultivo. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acredito que eu não respondi completamente as perguntas, mas essas são perguntas boas, são perguntas que nós temos. Essa é uma prática comum, né, em vários países, por exemplo, o Canadá também faz esse levantamento muito bem de época de encontrar os picos de liberação de sementes. O Chile também, nas baías, a Baía de Tongoy, ele faz um levantamento muito bom para identificar o tempo e o local exato para a coleta de sementes. E aí a gente vem para a pergunta paralela, de Davi Borovitz. Ele fez uma pergunta, e eu vou puxar umas duas perguntas minhas também. Se ele perguntou se é mais vantajoso obter sementes em meio natural ou produzir em laboratório. E aí a gente fica com essa dúvida também, é uma pergunta minha também, né? Se você acha que a produção de semente de ostra Crassostrea agazar na região Nordeste e Norte seria viável, uma vez essa problemática que a gente tem, que a gente sabe, da obtenção de sementes no ambiente natural é bastante grande. E depois disso, né, que seria um passo além disso, se a utilização de triploides poderiam ser efetivas na produção de ostras de Crassostrea agazar, principalmente, por ela desenvolver menos gametas e mais crescimento. E, consequentemente, maior resistência. Bom, em relação à vantagem e desvantagem de laboratório, uma questão... tem um custo-benefício. Tem que avaliar realmente o custo que você vai ter dessa produção no laboratório, o custo de venda do seu produto, o número de produtores que você tem. Então, Santa Catarina desenvolveu, chegou no ponto onde está, muito em parte graças ao laboratório que tem. Com o laboratório, você também tem a possibilidade de trabalhar com outras espécies, igual eu falei. Então, você tem uma estrutura toda montada para trabalhar com Crassostrea agazar. Eu posso fazer estudos também com risófora, porque risófora é interessante se você for deixá-la crescendo, não para vender como uma ostra inteira, mas for desconchar ela. Ela tem um tamanho bom para você fazer pratos e vendê-la congelada, por exemplo. Agora, você pode captar no ambiente natural e chegar no ponto que a Coreia chegou, ou você pode produzir em laboratório, chegar onde Santa Catarina chegou, onde a China chegou. Vai depender muito da sua região. O custo é muito alto. O custo de obtenção de sementes é muito alto. No estado do Pará, eu acho uma questão bem interessante. Eles conseguem abastecer todos os produtores deles, apenas fazendo a captação no ambiente natural, e você ainda beneficia dois grupos. Tem o grupo de coletores de sementes, que vendem essas sementes para os produtores, e o grupo de produtores. Então, você está gerando emprego e renda aí para um leque maior de pessoas. Então, é um estado que é vantajoso ou não é você colocar um laboratório de produção de sementes no Pará, por exemplo, é uma questão que eu acho que o estado do Pará, os pesquisadores de lá teriam que avaliar com bastante cuidado. Se você já vai para um estado em que você não consegue obter sementes, talvez seja vantajoso. Agora, talvez seja mais vantajoso você fazer um estudo para ver se você não tem uma região estuarina ali onde a captação de sementes seja boa. Né? Essa região do Pará, por exemplo, que eles conseguem captar muita semente, não é boa para cultivo. Então, as sementes morrem. Será que a gente não tem isso em outros estuários? E aí isso interfere, assim, a pergunta que eu acabei não respondendo da outra vez, né? Se vai impactar no ambiente natural. Sim. Então, no estado do Pará, por exemplo, não tem impacto. No local que eles fazem a maior parte da coleta, se as ostras se fixassem ali, elas não iam durar muito tempo. Né? Então, E a grande maioria das larvas B de ostra, elas acabam virando alimento de peixe mesmo, ou depois que elas são fixadas, são alimento para outros, né? Algumas espécies que dão bastante trabalho, o baiacu é uma delas. Então, a captação de sementes ela tem se mantido nos países que fazem, é viável, não tem grandes impactos nas populações naturais. Ainda mais se você trabalha com uma espécie que vai eventualmente reproduzir. Então, eu tenho uma ostra cultivada que também está reproduzindo e também está povoando. Né? Então, não acredito em um impacto muito grande nas populações naturais, voltando à pergunta, desculpa que eu não respondi lá da outra vez. Sim, ok. E
assim, o laboratório, a gente pode pensar também em laboratório em pequena escala. Então, dentro daquele projeto que eu mostrei ali, do projeto Arquitect, a gente está trabalhando ali em parceria com a Universidade Federal do Paraná, tem uma empresa também que foi contratada ali para ajudar a desenvolver uma mini estrutura em que a gente possa produzir em pequena escala, porque aí sim você pode já ter um desenvolvimento melhor para fazer um programa de seleção de reprodutores, o estabelecimento de plantéis de reprodutores de ostra. Mas é realmente uma conta que você tem que colocar na ponta do lápis. Não, acho que é uma questão de se avaliar estado a estado, né? Às vezes você tem um estado que pode abastecer o outro com sementes também, né? Qual é o número de produtores que vai ser atendido? É mais uma questão que são perguntas que a gente acaba se fazendo, né? Mas, em alguns casos, por exemplo, Santa Catarina, que tem essa diversificação lá, o laboratório já fornece sementes de mexilhões, gigas, gazá e vieiras, sim, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. O laboratório também do Instituto de Desenvolvimento de Ilha Grande produz sementes de vieira e abastece todo um mercado gigantesco que está se criando ali, que atende várias famílias, vários produtores, comerciantes, restaurantes, bares. Então, é uma comercialização que não seria viável com a captação de sementes de vieira. Então, tudo vai depender da escala, do investimento, do retorno. E aí mais uma área que a gente não tem muita relação com o pessoal é a parte da economia. Né? Esses estudos socioeconômicos de cadeia produtiva, a gente tem também um distanciamento grande que ocorre, né? Que às vezes você tem nos outros setores que a iniciativa privada entra mais forte e já contrata esses serviços. Temos aqui algumas perguntas, um pouco já o pessoal começa a fazer. Oi, desculpa. Tripode, que eu olhei aqui agora na anotação. Sim, coloquei também. Tripode, eu não sei, no Elimina eles estavam fazendo estudos com tripode. Quando eu terminei o doutorado, eles estavam iniciando estudos com tripode. Conversando com alguns parceiros lá do projeto Aquavit, ali, o pessoal da Irlanda está fazendo estudos com tripode também. Tem vantagens para algumas espécies, mas eu acho que para gazara a gente está muito longe ainda, né? Eu acho que a gente precisa avançar muito até poder se pensar em triploides. A gente mal tem laboratórios produzindo sementes ainda, né? E essa produção de triploides ela vai envolver um laboratório com mais equipamentos, mais expertise, mais pessoas trabalhando em cima disso, né? Então, acho que para a gente pensar em triploides para gazara, a gente tem que andar um longo caminho ainda pela frente. Sim, concordo com a parte de que a gente tem muito o que fazer, né, ainda, principalmente com essa espécie nativa, né, que a gente tem um foco mais direcionado no estado de Santa Catarina, o avanço é muito maior, mas a gente sabe que aqui na nossa região, norte, nordeste, a gente tem ainda muito por caminhar. Tinha umas perguntas mais relacionadas já, saindo um pouco da parte do que você perguntou, você apresentou, mas, por exemplo, a Thalita perguntou se existe algum cultivo na região do Delta, do Parnaíba, e o Jean Farias, ele perguntou também se existe a parte de policultivo, né, entre ostra e peixe, na verdade, ele colocou, e qual seria a melhor espécie que você acha que poderia se adaptar bem a esse policultivo? É um pouco já saindo da palestra, mas para não deixar as perguntas vazias aqui. Claro. Bom, o cultivo no Delta tem aquele que eu mostrei, da Associação dos Moradores do Porto. A gente começou a trabalhar com eles há muito tempo atrás com projetos com caranguejo. E quando a gente começou a desenvolver pesquisa com ostra, a gente instalou alguns experimentos ali na região. Foi o de doutorado ficou ali, o pessoal do Embrapa ia lá fazer um monitoramento. Eu passei daí 4 anos e meio fora, lá em Santa Catarina. Quando eu voltei e fui visitar a comunidade, e eles estavam, por conta própria, imitando o que a gente instalou do outro lado, né? Eles já tinham tido, vários anos antes, cursos também ali, mas tinham desistido da ideia já. Quando eles viram ali, eles começaram. E foi interessante que algumas propostas que a gente tinha para testar, por exemplo, o cultivo flutuante em 2 andares, eles estavam fazendo já por conta própria, né? Então, a gente começou a trabalhar junto ali. Eles têm uma produção boa, enfrentam um problema quando a salinidade baixa ali no período de chuvas, né? Então, às vezes, a salinidade chega a 0 durante muitas semanas seguidas. Então, até essa estrutura flutuante que eles têm permite transferir daí para uma água mais salobra, né?
Então, eles têm esse cultivo ali, é uma ostra de boa qualidade. Falta caminhar um pouco ainda para colocá-la no mercado de forma definitiva, mas já tem ali e abastece, inclusive, o turismo que é feito na região ali do delta do Rio Parnaíba, os restaurantes ali do delta pegam essas ostras cultivadas. Tem alguns estudos começando agora com policultivo. A Primar, ela desenvolve o cultivo de ostras dentro dos viveiros de camarão, mas são viveiros separados, as ostras e os camarões. Elas não estão no mesmo viveiro e eles fazem uma rotação entre as espécies. É interessante, e a Embrapa Meio Norte ela tem desenvolvido alguns estudos sobre policultivo, né, esse cultivo multitrófico integrado, e, inclusive, teve uma palestra, né, teve um curso que foi dado, um mini curso pelo Thierry Chopin, que é o precursor daí do cultivo multitrófico integrado. Ele deu um curso lá e ele fez uma avaliação nas fazendas de cassinicultura. E como na região Nordeste a gente tem essa grande concentração de cassinicultura no mar, e com maricultura brasileira, ela é baseada na cassinicultura, tem uma quantidade boa de fazendas, e uma sugestão que ele deu na época é que você não precisa, talvez, fazer o cultivo dentro do viveiro, você pode fazer, talvez, nos canais de abastecimento, né? Ou até mesmo do lado de fora das fazendas, e aí você trabalha também com as comunidades. Então, você vai ter essa integração dos cultivos ali, colocando esse cultivo do lado de fora das fazendas também, no estuário. Com peixes, a gente, infelizmente, a parte de piscicultura marinha está começando ainda, né? Então, tem alguns trabalhos, tem sugestões de trabalho em consórcio com tainha e ostra, né, e camarões, mas são trabalhos que estão ainda iniciando, né? Dentro desse projeto Aquavit, ele tem alguns estudos que vão ser desenvolvidos pela Embrapa em parceria com a Primar e também com a Ostramar. Então, eu imagino que daqui a alguns anos a gente já tenha mais para frente algum resultado. Tá. Aqui a Ana Cláudia, do Instituto Federal do Ceará, ela fez uma pergunta de microalgas, mas eu acho que a Daniele Matias, que vem na sequência, ela vai falar bastante de microalgas, sobre as espécies de microalgas utilizadas em laboratório, em produção em massa. Se o Jefferson quiser falar um pouco sobre as espécies mais utilizadas em laboratório para produção de sementes de ostra, pode falar também. E ainda tinha só uma pergunta relacionada também à parte de reprodução, de desova. Se Levi Sobreira perguntou se o mesmo reprodutor, o mesmo macho, ele serve para fertilizar várias fêmeas, como acontece em outras técnicas, né? Ocorre, né? Na verdade, tanto na desova, quando você faz ali no método de strip, você já pode usar até um macho para duas fêmeas, né? Na verdade, você tem um pool de gametas ali, né? E na desova, em massa, no tanque, ocorre também, né? Então, assim, na verdade, é uma sopa de gametas, digamos, né? Então, machos e fêmeas jogam os produtos sexuais na água e, a partir dali, você vai ter uma fertilização de ovócitos e você não sabe ao certo quem é o pai ou a mãe, quando você tem isso no ambiente natural ou quando você tem isso num tanque de desova em massa. E, inclusive, um dos problemas que a gente tem, às vezes, com desova em massa é saber se o material que foi fertilizado não vem todo daquele material que a gente colocou no tanque para estimular a desova. Então, por isso que o mais interessante, mesmo quando você pode fazer um programa de formação de plantéis, e esse um laboratório é fundamental, e você daí separa machos e fêmeas, e você pode separar aqueles indivíduos maiores e até formar famílias e avaliar como cada uma dessas famílias se comporta no meio ambiente. Então, você também não pode pensar só em crescimento, se você pensar só em crescimento, você vai selecionar todos aqueles indivíduos que crescem muito, mas eles podem, ao mesmo tempo, ter uma baixa taxa de sobrevivência ou uma patologia, né? Então, o ideal é você ter várias famílias e você ir formando um plantel depois com o cruzamento dessas famílias para você não perder a diversidade genética também. Só tinha uma última pergunta que eu acho que não ia faltar nessa tua palestra, né?
que é da parte de taxonomia. Você explicou um pouco já sobre a parte de taxonomia no começo, falou do rios, falou da parte inicial. É aquela problemática que a gente sabe que existe, né? Essas ostras do gênero Crassostrea têm uma problemática de identificação morfológica, né? E aí, porque ele colocou, foi o Augusto Ferreira, né, em relação à taxonomia, qual é a espécie utilizada, né, mesmo? Crassostrea brasiliana, é Gazar, é tulipa, eu ainda acrescento a Mangle, né, aquele trabalho do Simone, de morfológica, e que a gente abre mais um pouco essa discussão, só para fazer um fechamento já, eu acho. Bom, quando eu comecei lá na graduação, que eu aprendi com o Rios, né, isso até, que durou até 2000, né, que a gente só tinha Crassostrea rhizophyra. E aí, quando veio a brasiliana, quando você pensa na parte de cultivo, né, já é um alento, porque antigamente o que as pessoas faziam? Elas cultivavam a ostra nativa sem poder separar, diziam que era tudo a mesma espécie, e quando você fazia a média do crescimento, era muito baixa. Então, você colocava uma espécie que cresce pouco, uma espécie que cresce, tem indivíduos que crescem pouco, outros crescem muito, outros crescem na média, mas quando você fazia a média, você estava puxando sempre para baixo por causa da rhizophyra. Então, saiu o primeiro brasiliano. E a brasiliana foi substituída aí pela Gaza ou Gazar. E depois surgiram outros trabalhos, né? Então, é um assunto complexo, e como eu não trabalho nem com a parte de genética, nem com a parte de taxonomia pura, né? Eu não me sinto muito à vontade para falar, né? Mas eu vejo que é muito importante que a gente realmente chegue a um consenso, né? Juntar grupos que trabalhem com a parte de taxonomia clássica e juntar com os grupos que trabalham com genética e você fazer essa avaliação e a gente chegar mesmo a um nome, né? Eu, assim, pessoalmente, eu não tenho nenhum problema para mudar. Eu comecei a trabalhar, depois era com a brasiliana, virou Rhizophyra, que virou brasiliana, virou Gazar, mas é uma situação que acaba, às vezes, gerando uma confusão. Em algumas situações, ela chega a confundir o próprio pesquisador. Então, esses dias eu estava lendo um trabalho em que os autores eles separam e eles citam tulipa, não citam Gazar, citam tulipa, mas eles também citam brasiliana, e eles separam o gráfico dessas duas espécies. Então, você começa a gerar, às vezes, mais confusão do que unificação de trabalho, né? Então, eu não sei como interpretar, então, mas não era a brasiliana virou Gazar, e daí virou tulipa, eu ainda consigo, mas eu começo a separar de novo os gráficos. Então, assim, é um assunto de extrema importância, e eu e vários outros colegas estamos na torcida para que realmente seja definida essa questão, né? E a gente pode... É extremamente importante, né? A gente ter um nome para essa espécie. Concordo plenamente, Jefferson. A gente tem que definir isso, né? Juntar o pessoal que tenha experiência em cada área, né? E colocar para todo mundo numa sala discutir com os trabalhos e a gente chegar numa formatação, né? Que a gente consiga definir a espécie. Eu acho que com isso a gente consegue... Oi, desculpa, o Jefferson está falando. A discussão se ela é nativa ou não, né? Porque ela foi primeiro descrita na costa da África. Eles começam a discutir a corrente, mas ela veio de lá para cá ou foi daqui para lá depois? Tem corrente marítima, tem os barcos. Então, teve essa perna-perna, né? A perna-perna ficou durante anos sendo uma espécie exótica, até que foram encontrar em sambaquis e falaram, não, se estava nos sambaquis, então estava aqui há muito tempo para ser considerado nativo. E aí a gente ainda tem essa segunda discussão depois, né? Então, tem bastante pano também. É um assunto muito grande, né? A gente não vai encerrar esse assunto aqui, com certeza. Vai abrir para muitos outros eventos ainda de cultivo de moluscos, simpósio de aquicultura, a gente vai levar isso adiante. Eu gostaria de parabenizar o Jefferson pela palestra, né? E pelas perguntas dos participantes também. Então, a gente teve aí um pool aí de perguntas. Eu tentei organizar da melhor forma possível, acho que a gente conseguiu abranger a maior quantidade de perguntas aí, e passo agora para o Rômulo para fazer o fechamento dessa primeira palestra do evento. Obrigado. Então, Ícaro, muito obrigado pela mediação. No começo não pude te apresentar direito, cortou meu sinal, coisas que a tecnologia permite esse tipo de encontro, né? A gente trazer o professor Jefferson lá de Santa Catarina, mas também acontecem esses inconvenientes. Mas muito obrigado, Ícaro, professor da Universidade Estadual do Maranhão. Em nome do IFMA Campus Maracanã, eu te agradeço pela disponibilidade. Professor Jefferson,
Muito obrigado também pela participação aqui no primeiro Fórum de Cultivo de Moluscos. Nós esperamos a sua visita. Quando tudo isso passar, aguardamos sua visita lá no campus Maracanã, do IFMA. Agradeço também agora a Poliana, que está fazendo o intérprete de sinais, né? Eu só queria corrigir que eu estou em Aracaju, lembrar para Tabuleiros Costeiros. Porque eu fiz o doutorado lá e a gente, naquele projeto em rede, a gente consegue unir todo mundo, né? Inclusive a Federal do Maranhão, a Estadual do Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão são parceiros. Acho que é o estado com o maior número de instituições dentro desses projetos que a gente tem. Assim que passar isso aí, com certeza quero ir para aí, voltar ali no Delta para ver como está o cultivo do pessoal lá e fazer uma visita em São Luís também. Tá certo. Fica o convite. Obrigado aí pela correção. O professor Jefferson Legar é da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Pessoal, a nossa programação vai continuar daqui a pouco, às 17 horas, com a palestra Produção e Impacto das Microalgas na Produção de Moluscos Bivalves, com a doutora Daniele Dantas, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e vai ser mediada, essa palestra vai ser mediada pela Ilana Marinho, que é da Universidade Federal do Maranhão, do LabMar. Então, nós aguardamos vocês daqui a pouquinho, às 17 horas, para darmos continuidade à programação do primeiro Fórum de Cultivo de Moluscos. Aproveito para convidar você que está nos acompanhando a se inscrever no canal, para curtir o vídeo, porque isso ajuda a mandar o nosso conteúdo para muito mais pessoas. E para quem está inscrito no evento, recebe notificação assim que a nossa próxima palestra começar. Então, muito obrigado, professor Ícaro, professor Jefferson e Poliana, que está fazendo aqui a tradução em Libras. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Não esqueçam, às 17 horas a gente retorna com a nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.